Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos e amigas. Estamos aqui para mais uma videoaula sobre desenvolvimento web. Enfim, hoje a gente vai falar um pouco da semântica. Aula retrasada, primeira aula no caso, a gente falou da estrutura do HTML, a estrutura básica do HTML5. A gente falou do que serve o doctype. A gente falou isso em duas aulas seguidas, né? Como que funciona toda a estrutura. Então, eu acho que nessa altura do campeonato não é necessário eu explicar como funciona a estrutura. Então, já vamos partir direto ao ponto. Na aula passada eu falei sobre listas, imagens, sobre como colocar listas, como colocar imagens, como puxar links. Foi isso, basicamente. A aula de hoje eu vou mostrar como funciona a semântica, ou seja, como funciona a estrutura do HTML. Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui que eu achei aqui na internet. Ela tá de cabeça para baixo, mas o meu editor transforma ela em cabeça para cima aí rapidão. Tá, como é que funciona? A semântica do HTML funciona igual uma estrutura comum. Qualquer coisa tem uma estrutura e o HTML também tem uma estrutura. Por exemplo, a gente tem uma receita de bolo. Como é que funciona a receita de bolo? Tem os ingredientes e o modo de preparo depois. Ou seja, primeiro você bota os ingredientes, depois o modo de preparo. Essa é a estrutura. Uma redação, por exemplo, nós temos introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Se possivelmente, dependendo do contexto, né, pode ser que tenha um desenvolvimento 3 ou até mais. E por último, uma conclusão. É assim que funciona a redação. Tem uma estrutura definida. Gramática, o próprio português tem estruturas definidas. A matemática tem uma estrutura definida para funcionar, senão não funcionaria. Tudo tem uma estrutura. E o HTML também tem uma estrutura. Vamos lá. Antes dessa estrutura, como é que funcionava o HTML? No HTML4, a gente usava divs. O que é uma div? Que diabo é uma div? A div é como se fosse uma caixa. Ela é uma caixa grandona, onde, na verdade, ela é só uma caixa, não é grandona nem pequena. Ela é uma caixa que você vai determinar o que está dentro dessa caixa, quais itens você vai separar. É como se fosse uma variável da programação que vocês vão ver mais para frente. A div é como se fosse uma caixa e você guarda coisas dentro dela. Por exemplo, eu tenho uma div, dentro dessa div eu vou colocar um texto. H1 certo. Digitado aqui, vou salvar, vai aparecer no meu HTML. Ó, tá aqui, sejam todos bem-vindos, já apareceu. Isso daqui tá dentro de uma div. Se eu posso criar várias divs, inúmeras, quantas divs eu quiser. Eu posso, ó, div, eu vou colocar aqui dentro um H2. Esse é o terceiro vídeo. Ó, esse é o terceiro vídeo. Certo? Essa div de cima é uma div só, individual. E essa de baixo é outra div. É como se fosse a div, a gente usa ela para criar caixas e essas caixas a gente fazer separações. Eu quero que isso daqui seja uma coisa só e aqui fique outras coisas só. Por exemplo, eu quero que aqui em cima fique o título e embaixo fique o vídeo. Do lado eu vou criar uma div que fique os comentários. É como se fosse o YouTube. O YouTube, pronto, o YouTube ele tem uma estrutura e ele funciona com divs. Na verdade ele funciona com a parte semântica, mas eu vou dizer que ele funciona com divs agora por questão de exemplo. Como é que funciona a estrutura do YouTube? Ele tem o títulozinho em cima, né? O logo do YouTube aqui, a área de pesquisa, eu vou abrir o YouTube aqui. Pronto, vou abrir o YouTube. Vou entrar em um. Tá aqui, ó. Nós temos o YouTube. Eu vou entrar em um vídeo aleatório. Estou aqui em um vídeo aleatório. Ó, aqui nós temos a estrutura básica do YouTube. Eu estou abrindo aqui só para mostrar como é que funciona a estrutura básica do YouTube. Não estou fazendo propaganda para ninguém. A gente tem aqui, ó, a logo do canal. A logo do canal não, a logo do YouTube. Nós temos a barra de pesquisa. Nós temos essas coisas aqui, ó. Isso daqui só é como se fosse uma div, uma única div. Tá aqui, ó. E aqui nós temos uma div onde fica apenas o vídeo. Nós temos outra div aqui onde fica onde dentro dessa div tem a logo do canal dele, tem o nome do canal, o número de inscritos, os botões aqui, ó. Ou então pode ser que aqui seja só uma div só e aqui já seja outra, uma do lado do outro. Aqui nós temos uma div especificamente para mostrar o próximo vídeo. Aqui nós temos a div só para mostrar shorts. Aqui nós temos outra div para mostrar outros vídeos. Enfim, deu para entender que as divs são usadas para fazer uma repartição, para você ter um controle da estrutura do seu site. É obrigatório você ter divs no seu site. Na verdade não é obrigatório, mas é uma convenção de que, tipo assim, se o seu site tiver divs e tiver bem separadinho, ele vai estar mais organizado e o pessoal vai conseguir entender. E sim, eu posso
criar uma div e colocar divs dentro dessa div. É totalmente viável fazer isso. Tem gente que coloca uma div para cada elemento. Eu não faço assim. Eu coloco uma div para cada grupo de elementos. Por exemplo, eu quero fazer uma parte onde vai ficar apenas o texto. Então eu coloco uma div onde vai ficar os textos do título, por exemplo. Aí, embaixo dela, eu quero botar uma div onde vai aparecer o vídeo. Beleza, eu crio outra div onde vai aparecer o vídeo. Só que eu quero que junto com essa div de vídeo tenha uma outra div que apareça nome do canal, número de inscritos, essas coisas. Então eu crio outra div dentro dessa div. Deu para entender, né, como é que funciona uma div. Entendendo o que é div, agora vamos para a parte semântica. O que é essa parte semântica? A gente tem o header, que seria a cabeça, nav, que seria a navegação, main, que seria menu ou conteúdo principal, aside seria o que pega... É um conteúdo independente, ou seja, ele não vai fazer parte do conteúdo. Ele é, por exemplo, você quer criar um menu lateral, ou então, por exemplo, botar um anúncio do lado. É um conteúdo independente. A gente tem o article. O article, o que ele faz? Ele pega conteúdos relacionados. Por exemplo, eu posso colocar dentro de um article uma foto e embaixo da foto um texto, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Temos a section também. As sections servem para você criar seções dentro do seu site. É como se fosse uma div mesmo. A section é como se fosse uma div, só que com o nome mais bonito e mais funcional. E mais organizado também. E o footer é aquilo que fica embaixo do site. Vamos lá. O header fica em cima do site. Geralmente o header fica sempre em cima do site. O nav, geralmente, ou ele fica nesse lugarzinho onde ele está mesmo do site, igual tem lá no YouTube, né? Tem a logo do YouTube, tem a barra de pesquisa e tem os botãozinhos do lado. O seu próprio canal, essas coisas. Ali é como se fosse o nav também. Ou então aquele menu lateral. Pode ser também o nav. Tem muita... Eu gosto de usar o nav para fazer menu lateral. Aquele menu que abre e fecha. O aside eu gosto de usar para colocar um espaço onde o conteúdo não está relacionado com minha página. Por exemplo, anúncios. Eu não uso muito o aside, mas quando eu preciso usar, eu acabo usando mais para isso. O main é o conteúdo principal da página. Ele é o mais importante, digamos assim. Ele é onde você vai centralizar o verdadeiro conteúdo da sua página. E só pode ter um main por página. Se você colocar mais de um, você até pode, mas só que vai dar uns BOzinho. Vai ser meio chato de você resolver depois. E também fica desorganizado, porque o main, ele é para destacar um conteúdo principal da página. O article, eu já expliquei como é que ele funciona. Ele serve para você separar conteúdos relacionados, por exemplo, uma imagem e um texto embaixo, ou então um nome da imagem. O section cria outras seções, por exemplo, você pode criar uma section e dentro dessa section vai ter um article ou vai ter uma foto dentro dessa section. A section e o article são bem parecidos. A diferença é que o article a gente sabe, não, se tem um article aqui, ele vai pegar apenas coisas relacionadas a esse determinado conteúdo. Já o section, ele é um pouco mais abrangente. Você pode colocar diversas outras coisas que o pessoal vai entender que não, aqui é só uma seção. Pode ter várias coisas aqui diferentes que tudo faz como tanto fez. E o footer, ele é o que fica embaixo da página. Ele é o rodapé. Ele é a parte lá de baixo da página, onde, por exemplo, fica os créditos, fica as pessoas que contribuíram, os donos do canal, os direitos autorais. Enfim, o footer fica lá embaixo. Entendido como funciona essa parte da semântica, vamos aprender como colocar ela dentro do nosso HTML. Estamos aqui no nosso HTML já. Vou voltar lá para o VS Code. Inclusive, a gente já ensinou a baixar VS Code. Se você ainda não sabe, a essa altura do campeonato, é bom você assistir o primeiro vídeo do canal. E, enfim, vamos lá. Como é que a gente coloca cada um daqueles elementos semânticos dele? O div a gente já sabe como coloca. Então, vamos colocar agora um header. Vou colocar o header. Header. No VS Code, é só você digitar e dar um Enter. Pronto. Tá aqui. Eu vou colocar aqui. Esse é o header da página. Certo? Agora a gente vai pro nav. Nav, beleza? O nav fica aqui. Eu vou colocar do jeito que tá aqui. Você não é obrigado a colocar do jeito que tá aqui. Você pode botar nos locais que você quiser, mas eu vou colocar do jeito que tá aqui só por exemplo. Agora eu vou colocar um aside e um main. Ó, coloquei o nav. Essa é a parte de navegação. Vou colocar agora o aside. Esses são os conteúdos independentes. Main. Este é o conteúdo principal do meu site. Ó, tá vendo que dentro do main tem um article. Então eu vou colocar dentro do main o article. Eu só vim aqui e digitar article. Pronto. Estes são os conteúdos relacionados
com outros conteúdos do mesmo grupo. Não, mesmo grupo não, mesmo assunto. Só por exemplo. E embaixo do article, mais ainda dentro do main, ó, embaixo do article, mais ainda dentro do main, nós temos um section. Então, embaixo do article, mais ainda dentro do main, nós temos um section. Esta é uma seção contrária ao article. Vou colocar assim só para, né? Só para exemplos. Eu apertei enter sem querer aqui. Pronto, tá aqui. Ó. Ele botou o header em cima. Por que não ficou um do lado do outro? Porque é o seguinte, não ficou um do lado do outro assim, porque quem faz isso é o CSS, não é o HTML. A nossa aula de CSS vai começar só no próximo vídeo. Enfim, a gente aprendeu a mexer com os elementos semânticos do HTML. Enfim, a gente conseguiu. Já terminamos essa parte. Uma outra coisa que você tem que entender agora são, eu não sei se eu expliquei nos outros vídeos, mas eu vou dar uma retocada aqui. Como é que funciona as ID e as classes. Por exemplo, eu quero colocar um nome para alguma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, H1. Todos eles eu vou dar Ai. Paguei aqui. Vou deixar assim, acho que vai ficar legal. Aí dá aqui, ó, pronto. Então. Certo, vamos lá. Eu coloquei isso ali só para destaque, beleza? E página tem acento, calma aí. Tá. Colocado. Agora, o que a gente faz? Você me pergunta agora, como que funcionava o HTML antes do sistema semântico? Antes do pessoal pegar aí e colocar essa semântica aqui no HTML5, a gente tinha no HTML4 o sistema de divs. Igual eu expliquei para vocês. Divs. A gente cria div. E aí, como que a gente fazia para diferenciar essas divs? Usando o class ou classes, né? A gente costuma colocar classes em div. Você pode colocar IDs. Eu vou tentar acostumar vocês a usar classes. Porque por exemplo, você quer uma div onde vai ficar o topo do site. Ou o título, parte inicial. Aí eu crio outra div onde vai ficar uma div de classe onde vai ficar o conteúdo principal do site. Onde vai ficar por exemplo, se for um site de nutrição, vai ficar lá as dicas de nutrição. E embaixo eu vou colocar, por exemplo, uma div. Essa div ela vai agrupar elementos relacionados ao rodapé. Feito assim, ó. E feito assim, era assim que funcionava antigamente. Tem alguns professores de curso de informática, assim, esses mais antigos, que se você for procurar hoje em dia ainda deve ter, que eles não ensinam da forma semântica. Eles vão ensinar usando o div, porque era muito comum usar o div. O div era um negócio universal. Você pode fazer qualquer coisa com uma div. Por exemplo, quando você tinha um conteúdo principal, geralmente você tinha o pessoal nomeava de container. O pessoal nomeava assim, para dizer que esse daqui era o conteúdo principal. E quando todo mundo via uma div com essa classe, container, todo mundo já sabia que era o menu, que era a parte principal ali, o conteúdo principal. Não precisava você especificar com uma semântica, por exemplo. Você botava o nome que você quisesse. Aí, para a pessoa não ter que ficar decorando que, se a pessoa colocou container porque é o conteúdo principal, aí não sei o que, blá, blá, blá. Aí o HTML decidiu criar essa semântica, que na minha opinião ficou bem mais organizado e eu gosto muito de usar a estrutura de semântica. Fica a critério, mas a gente vai usar bastante as divs durante todo o conteúdo, porque a gente aprender a manipular cada um individualmente, quando a gente for manipular essas fixas, vai ser bem mais fácil. Certo, ok, terminado por aqui. A aula de hoje termina aqui. Próxima aula a gente vai começar a introdução com CSS, então espero que fiquem todos ligados. E é isso daí, valeu, falou e até uma próxima, meus amigos.